as grandes batalhas antecedem as grandes vitórias. A maioria das pessoas que desistem, elas desistem quando estão bem próximas, quando estão bem perto de viver o sucesso, de receber a vitória, de ser contemplado com algo bom. Algo bom vai acontecer na sua história. A sua história não vai terminar antes que você veja a bondade do Senhor na sua vida. Você está ouvindo isso aí? Você está ouvindo isso aí? Deus te trouxe aqui para te encorajar. Deus te trouxe aqui para você descobrir de onde que vem a sua força. Sabe? Se você achar que a sua força está em você, se você achar que o seu milagre, que algo bom que vai acontecer, se a sua vitória, se você achar que está dependendo só de você, sabe? Isso realmente coloca uma pressão em você. Agora, quando você entende que quando você se compromete com Deus, e você se compromete também com a história que Ele tem para a sua vida, isso te leva para um lugar de descanso. Não que você não vai ter desafios, não. O fato de você andar com Deus aqui nesse mundo vai também demandar muita força, muita perseverança, mas essa força vem de Deus. E qual que é a sua parte hoje? Continuar perseverando, porque tem alguém aqui que está bem próximo de receber algo de Deus. Você está ouvindo isso? As pessoas que desistem normalmente, elas desistem depois de ter já caminhado bastante. Elas desistem depois que já trabalharam bastante em uma direção. E aí o inimigo sabendo, aí não tem como não espiritualizar. Porque o inimigo sabendo que você está próximo de viver algo de Deus, que vai te alegrar, que vai ser bênção para os outros também, que vai ser algo especial dentro do plano de Deus para a humanidade. Ah, mas o que vai acontecer na minha vida é pequeno, né? É pequeno aos olhos. Eu gosto de uma frase que fala assim, o que você faz pode parecer uma gota no oceano, mas sem essa gota aí, o oceano seria menor, né? Quando alguém recebe um milagre, quando alguém é transformado, quando alguém vive algo de Deus e o nome de Jesus é glorificado, isso está participando do plano de Deus. Por quê? Porque quando uma coisa impossível acontece, aumenta a fé de outras pessoas, sabe? Tem pessoas aqui que estão passando exatamente por isso. O inimigo já percebeu que tem algo programado por Deus para acontecer na sua vida, sabe? E então ele quer que você desista de algo que você está crendo justo agora, que você está bem próximo de receber. Tem alguns aqui que Deus está colocando em um próximo nível. Tem alguns aqui que Deus está levando para um novo tempo. Isso o que significa? Significa que você já foi provado em algumas áreas e Deus está levando você para novas situações. Deus está levando você para um lugar mais elevado espiritualmente. Você está ouvindo? Tem pessoas aqui que qualquer coisa já falava, eu vou largar a Jesus, né? Agora não, você pode ver que você está diferente. Você já passou por tanta coisa e você não pensa mais em largar a presença de Deus. Você entendeu que existe um propósito eterno para você. Então você agora fala, Deus, como eu posso passar por isso? Como eu posso resolver isso? Sabe? Em você mesmo, você não pode, para você não dá. A gente tem até as nossas habilidades, você é até bom em muita coisa, mas você não é bom o suficiente para fazer uma coisa impossível. Você não é bom o suficiente para fazer um milagre. Então o que Deus está te falando? Diga o fraco, eu sou forte. Se você perseverar, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. O que quer dizer essa expressão que diz lá no livro de Joel, capítulo 3, versículo 10, que diz, diga o fraco, eu sou forte. Significa que a nossa força, ela vem de Deus e não de nós mesmos. Você está ouvindo? Existe um poder agora sobre a sua vida nesse exato momento. Tem um poder aí vindo no seu interior e você está sendo fortalecido com poder no homem interior. Você não vai desistir agora. É diferente quando Deus ajusta a sua rota. Uma coisa é desistir,
Outra coisa é quando Deus te põe uma rota nova, quando Deus te dá uma direção de um caminho novo que Ele tem para você. Você está ouvindo? O caminho é Jesus, então você já está andando com Jesus. E andando com Jesus, ele pode te dar uma direção nova? Pode. Pode. Ele pode te dar algo que você precisa fazer, sabe? Mas é diferente de quando você desiste. Você está ouvindo? Alguém aqui está recebendo o livramento de desistir antes da hora. Você não vai desistir. Você não vai se entregar, sabe? Você vai ver a bondade de Deus dentro de pouco tempo. Muitos aqui estão num processo espiritual, que Deus está te preparando espiritualmente. Você precisa pegar uma mensagem aqui, eu tenho anunciado, onde eu estou falando sobre a história de Deus para esses últimos dias, e uma grande restituição que vai acontecer na terra, antes de um grande derramar do Espírito de Deus, do poder de Deus aqui na terra. Você precisa pegar. É a oração da madrugada do dia 8/9, que foi ontem, né? Dia 8/9. Então você precisa pegar essa oração aí. Na verdade, dia 8/9, isso. Pega lá, dia 8/9, que foi especial. Agora, o que Deus te trouxe aqui para falar? Não é momento de desistir. Não é momento de parar. Sabe? Deus nos dá graça muitas vezes. Você fala assim, muitas vezes você não quer fazer algo, mas existe algo que está te impulsionando a fazer. Um período difícil para mim. Eu ia arrastado para o culto, porque eu sabia que era o meu propósito, né? E eu ia arrastado, mas eu ia. Chegava lá, ministrava, Deus me dava palavra específica, tantas pessoas foram abençoadas, e eu mesmo não estava muito bem de saúde fisicamente, né? E o que aconteceu? Mesmo assim, eu falava, eu vou. Sabe? Eu nunca gostei de perder culto, né? Eu sempre também gostei de dar oportunidade para as pessoas que Deus levanta. Nunca fui impedimento para isso. Sempre dou espaço para quando Deus está apontando alguém, né? Na verdade. Mas eu também gosto sempre de estar lá, né? Mesmo que eu não for ministrar, não tem problema. Eu gosto de estar lá adorando a Deus nessa unção coletiva. Agora, se você, por qualquer coisa, quer desistir de Jesus ou quer desistir do propósito de Deus para a sua vida, você está pondo em xeque, você está correndo o risco de sair da terra e não viver tudo que Deus tem para você. Porque Deus tem uma coisa grande e não é uma coisa pequena. Tem gente que fala, mas eu já estou com 50, eu estou com 60, você está novo. Tem gente que fala assim, já estou com 30. Puxa vida. Tá novo, tá nova, sabe? Deus tem algo com você. Você acha que Deus precisa de muito tempo para fazer o extraordinário? Não, não precisa não. E o autor de Hebreus também fala sobre isso. E o que traz um descanso para nós é saber que nós estamos no propósito de Deus. Não é o seu próprio propósito. Se você está só na sua própria vontade, então aí vai ser duro. Por quê? Porque não tem graça. Se você está só na sua própria vontade, vai ser duro. Por quê? Porque não tem fortalecimento de Deus. Se você está fazendo a força do seu braço, vai ser duro. Por quê? Porque você não tem o aval de Deus. Você não tem o favor de Deus. Aí vai na força do braço, aí cansa. Não é verdade? Agora, quando você está dentro de um propósito que é de Deus, sabe? Você precisa descansar em Deus. Sabe o que Deus está apontando aqui para mim? Tem pessoas querendo desistir porque estão tomando conselho de quem não deve, de quem não deveria pegar conselho, sabe? Tem pessoas aqui que estão pensando em desistir porque estão tomando conselho e estão conversando aí, estão conversando demais com quem não deve. Às vezes a pessoa é boa, mas ela não entende sobre as coisas espirituais ainda. Você está ouvindo? Então toma cuidado para não entrar em problema, em situações desnecessárias. Aí às vezes desiste, depois vai voltar e está tudo bem, vai ser aceito por Deus. Mas muitas coisas são desnecessárias e Deus está te livrando dessas coisas aí desnecessárias. Toma conselho
com alguém que Deus apontar para você. Põe em oração antes, porque um conselho é algo muito importante, porque vai gerar influência na sua vida. Você está ouvindo? Que especial nós estarmos aqui. Você que está aí chegando, você que está pela primeira vez, se inscreve aqui no canal. Deus é bom. Gente, Hebreus no capítulo 12, no versículo 1, diz assim: portanto nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ok, primeira coisa, tem uma nuvem de testemunhas. Aqui no capítulo anterior está falando dos heróis da fé, sabe? Mas eu quero falar de pessoas na sua vida que foram inspiração para você. Pessoas na sua vida que têm sido inspiração para você. E essas pessoas normalmente estão torcendo por você, estão orando por você, sabe? Então, agora mais do que isso, tem uma nuvem de testemunhas. Espiritualmente me dá a entender, eu vou falar, me dá a entender que de alguma forma nós estamos sendo vistos pelos nossos heróis da fé que já cumpriram sua carreira. Me dá só uma impressão sobre isso. Agora, deixa eu falar. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Tudo o que nos atrapalha. O que pode estar te atrapalhando? Uma má influência. O que pode estar te atrapalhando? Uma forma de pensar negativa. Uma forma de pensar de incredulidade. Sabe? Uma falta de posicionamento no mundo espiritual. Que é você falar, não, agora eu vou tirar. Começa com 5 minutos de oração por dia. Só de você estar aqui, a nossa conversa aqui é uma oração. Você está ouvindo? Vida de adoração, sabe? Você precisa se posicionar no mundo espiritual como? Orando, meditando na palavra, jejuando. E meditar é muito mais do que pensar em algum versículo que você está lendo. Meditar é falar. Então quando você lê a Bíblia assim baixinho, aquilo vai entrando dentro de você. Você vai internalizando essa palavra. E essa palavra vai gerando força em você. Você ganha autoridade para chamar um milagre à existência. Quando você tem uma necessidade, você ora, coloca diante do Senhor, Deus responde. Aí ele te dá autoridade, ele fala, pode chamar. Chama à existência o milagre e você vai ver ainda hoje. Eu vou falar o que Deus está me dando aqui. Ainda hoje, alguém aqui vai receber um sinal de Deus, vai receber um milagre de Deus quando você falar. Chama o milagre à existência, chama a sua cura, chama a provisão, chama na prática, chama a tua necessidade. Fala, Deus, eu preciso ser curado, então receba a minha cura agora. Você já orou, Jesus já falou que vai te curar. Então você fala, eu chamo à existência a minha cura agora. Eu recebo cura agora. Em nome de Jesus. Jesus está curando alguém aqui. Jesus está livrando alguém aqui. Eu declaro cura completa em nome de Jesus. Se você está com alguma dor no seu corpo, se tem algo aí que não tem funcionado bem, eu dou uma ordem agora, em nome de Jesus, que volte a funcionar. Eu declaro saúde divina agora, em nome de Jesus. Fala assim, eu sou curado. Fala, eu sou abençoado. Fala, eu sou próspero. Eu sou protegido. Fala, eu sou filho de Deus. Fala, o Espírito Santo está em mim. E ele é a garantia da minha herança, da minha salvação. Então a primeira coisa, você precisa analisar se tem alguma coisa te atrapalhando dentro do propósito de Deus. A segunda coisa, você tem que observar aqui, segundo esse texto do autor de Hebreus, ele está falando se livrar também do pecado. Então, se livrar do que te atrapalha e se livrar do pecado. Tem coisas que você sabe que precisa ser ajustado na sua vida. Tem coisas que você sabe que não é do agrado de Deus. Tem coisas que você sabe que te enfraquece, porque o pecado te enfraquece. O pecado, você não. O pecado enfraquece a vida de uma pessoa. Tem pessoas aqui que também precisam se arrepender. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
Você está ouvindo? Talvez é uma falta de perdão, uma má influência de amizade, sabe? Talvez é uma falta de se comprometer com o querer de Deus para você, a falta de compromisso com Deus e compromisso com o propósito de Deus na sua vida. Você está ouvindo? O que é que tem te atrapalhado? E o que é que tem sido pecado? O que é aquilo que tem feito você errar o alvo? Você sair da presença de Deus? Você ser enfraquecido espiritualmente? Porque o pecado, ele alimenta a carne. Ele alimenta a natureza carnal. E naturalmente a natureza espiritual perde força. Sabe? E Deus está gerando um espírito de milagres em você. Deus está gerando autoridade espiritual na sua vida. E Ele quer que você fique bem longe do pecado. Sabe? Porque Ele quer dar sucesso. Ele quer dar bom êxito em tudo que você fizer a partir de hoje. Você está ouvindo isso? Não importa se há muitos anos já você vem em uma situação que não muda, alguma área da sua vida que não muda e você já se acomodou. Tem alguma área da sua vida aí que não muda e você se acomodou. Tem alguém da sua casa que não é transformado e você se acomodou. Você tem que lutar do jeito certo, né? Ter o discernimento, a hora de orar, a hora de jejuar, a hora de falar, a hora de ter sabedoria ao agir, a hora de adorar, esperar Deus agir, né? Tem todo esse... Eu falei disso na oração da noite. Pega lá, oração da noite do dia 8/9, né? Agora, quando você começa a se envolver com a presença de Deus, naturalmente, essa presença de Deus, ela vai te conduzir e ela vai fazer você ser livre do pecado. Ela vai fazer você ser livre de tudo aquilo que te atrapalha a correr a carreira que te foi proposta, a estar na vontade de Deus. Você está ouvindo isso? E aqui finaliza dizendo assim, que nós precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha do pecado, por quê? Para que a gente possa correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Tem pessoas que, porque estão no pecado, não conseguem confiar em Deus. Porque estão no pecado, não conseguem ter fé, sabe? Ter fé de que Deus vai fazer um milagre. Por causa do pecado, não consegue viver a vida extraordinária que Deus tem para você. Então, se alguém continua pecando e quer viver algo de Deus, né? Se alguém continua pecando e quer receber as bênçãos de Deus, isso não é nem bom para você. Porque senão você vai achar que está tudo bem quando o principal não está sendo o principal para você. E o que deve ser o principal? É Jesus na sua vida. É a vontade de Deus na sua vida. Você está ouvindo? E o autor de Hebreus está falando aqui, corra então, depois que você se livra de todo esse atrapalho, desse pecado aí, então corra com perseverança a corrida que nos é proposta. Você está ouvindo? Esse é o momento de você fazer uma autoanálise. Não sou eu que vou vir aqui falar o pecado que você está. Não sou eu que vou falar aqui alguma coisa aí. Você precisa fazer uma autoanálise. Você precisa fazer aquela oração perigosa. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, alguma coisa que te desagrada e me guia pelo caminho eterno. As mesmas formas que você agia antes, você está agindo ainda agora, sendo que Deus já tem falado com você coisas que você precisa mudar e você não muda, sabe? Eu sei que muitas vezes o pecado vem até através de bloqueios emocionais ou de coisas, prisões na alma que as pessoas enfrentam, né? Pessoas que não tiveram uma boa experiência em alguma área da vida, que tirou a segurança, né? Então começa a tentar preencher um vazio, começa a tentar achar segurança em coisas erradas e coisas que não agradam a Deus, né? Mas no momento em que você pede a ajuda de Deus, Ele te ajuda a quebrar os ciclos que você vivia antes de começar a andar com Deus. Você está ouvindo isso? E o que Deus está te falando aqui? Eu sei que você é fraco. Eu sei que você não pode.
eu sei que para você não dá. Então eu já resolvi tudo. Eu já enviei meu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E hoje eu derramo graça. Hoje eu derramo poder para te aperfeiçoar na sua fraqueza. Mas eu quero que você tome uma decisão. Fala: Deus, a partir de hoje eu faço um compromisso com o Senhor. E eu peço a tua ajuda. Eu peço que o Senhor venha me fortalecer. Eu peço que o Senhor venha me ajudar. Porque eu quero viver uma vida totalmente nova. Pai, eu sei que o Senhor quer me abençoar. Eu sei que o Senhor quer, que o Senhor tem algo, um propósito na minha vida. É um propósito que o Senhor estabeleceu. Então me ajuda a ser livre de tudo que me atrapalha. Me ajuda a ser livre do pecado. Você está ouvindo? E Ele vai vir e vai te ajudar. O interessante aqui também é que está falando que essa carreira, está falando que sobre um propósito que Deus tem na nossa vida. Esse propósito foi estabelecido por Deus. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Existe um propósito, escuta bem que eu vou te falar agora. Existe um propósito na sua vida. Existe algo que Deus te criou para viver, sabe? E você precisa descobrir isso. E talvez seja a pergunta que as pessoas mais me fazem, em nome de Jesus sendo glorificado, né? Porque muitas vezes a gente tem orado e Deus tem nos ajudado. E eu falo assim, as pessoas falam: quero descobrir qual é o propósito de Deus na minha vida. Aí eu falo assim: o propósito de Deus na sua vida é que a cada dia você passe um tempo com Ele. Quando eu comecei a ouvir falar de propósito, desde criança eu lembro que meu pai gostava de um autor chamado Miles Murray, ou Miles Monroe, né? Os professores aí de inglês, me ajudam aí. Agora, Miles Murray, deixa eu com a minha expressão aí. Miles Murray, ele falava muito sobre o propósito de Deus. Ele falava: você precisa morrer vazio. Você precisa viver tudo que Deus tem na sua vida. E então eu comecei a ver, Deus tem um propósito para mim. Só que isso desde criança, mas por um tempo ficou ali escondido esse desejo de viver o propósito de Deus, vamos dizer. Chegou uma época que eu comecei a ouvir de novo sobre isso. Aí já nos meus 20 e poucos anos. E eu comecei a orar, jejuar, mas só para ter uma vida de adoração. Mas dentro dessa vida de adoração, Deus começou a revelar. E Deus começou a falar comigo em oração, começou a falar comigo em sonho, começou a falar comigo em algumas visões, né? Acerca do propósito que Ele tem na minha vida, sabe? E Deus não mudou. É a mesma forma que Ele quer fazer com você. Como que é na prática? A cada dia passe um tempo com Deus. Se você estiver muito faminto, começa a orar e jejuar. Deus vai te revelar alguma coisa. Deus vai revelar o propósito que Ele tem na sua vida. Alguma coisa não, é mais do que isso. Ele vai revelar o propósito que Ele tem na sua vida. Quando você era um embrião no ventre da sua mãe, Ele escreveu todos os seus dias no seu livro, mesmo antes de qualquer um deles existir. Antes de você viver nenhum dia aqui nessa terra. Deus escreveu um propósito. Estabeleceu um propósito para a sua vida. Você está ouvindo isso? Quando a gente não está no propósito de Deus, às vezes vem, nem sempre é por isso essas questões emocionais, viu, gente? Ontem nós falamos aqui de outras razões para problemas emocionais, por exemplo. Problemas financeiros, nós falamos aqui ontem, né? Pega a oração da madrugada, dia 8/9. Que eu tenho anunciado aqui para vocês. Pega, eu vou deixar aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, tá? Agora, quando alguém está fora do propósito de Deus, muitas vezes vem problemas emocionais, problemas até financeiros, porque Deus te desenhou para algo e você não está funcionando dentro do que Deus te chamou para funcionar. Você está entendendo isso? Isso é bem simples. Deus te criou para funcionar de uma forma. Deus te criou primeiro para adorar a Ele. E depois Deus te criou para fazer alguma coisa específica. Talvez seja um negócio.
Talvez seja uma profissão, uma empresa que vai participar do avanço de Deus aqui na terra. Você está ouvindo? Eu vou deixar o primeiro comentário fixado, a oração onde eu falei como fazer parte da história de Deus nos últimos dias. A grande restituição nos últimos dias. Então Deus está chamando alguém que está aqui. Está falando, você acha que foi longe demais? Mas você não está longe demais ao ponto de não poder ser encontrado pela minha graça. Sabe? Porque de onde vem a sua força? A sua força não vem de você mesmo. A sua força vem de Deus. Diga ao fraco, eu sou forte. Significa que a sua força não vem de você, sua força vem de Deus. Eu quero ler aqui uma escritura e nós vamos orar pelos seus pedidos de oração. Deus vai fazer uma coisa grande e não é coisa pequena não. Você está ouvindo? Deus é Deus de coisa grande, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então nós somos criação de Deus, isso é identidade. O que eu sou? Criação de Deus. Realizada onde? Em quem? Em Cristo Jesus. Quer dizer que eu só me completo em Jesus. Quer dizer que eu só posso viver por causa de Jesus. Porque o salário do pecado é a morte. Sem derramamento de sangue não existe perdão de pecado. Eu só estou vivo porque Jesus entregou a vida dele pela minha vida. E, segundo lugar, depois de ter minha identidade em Jesus, eu agora sou um filho de Deus, sou como Jesus aqui nessa terra. Tem um lugar de autoridade para você. Você não é um pobre coitado andando na terra, não. Para com isso, levanta a tua cabeça. Tá ouvindo aí? Levanta a tua cabeça. Porque a tua força não vem de você, a tua força vem daquele que é grande, daquele que pode, daquele que faz, daquele que opera. Olha aí. Nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para é propósito, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Boas obras não salvam ninguém, né? Agora, boas obras é fruto de quem é salvo. Você ouviu isso? As boas obras de santidade, e mais aqui falando das boas obras que você faz, de frutos que você produz para o reino de Deus. Você está ouvindo isso aqui? Então Deus te criou para ser frutífero, Deus te criou para uma vida de propósito. Tem uma profissão, tem um trabalho, ou tem um ministério que você tem, que vai contribuir com o plano de Deus. Agora deixa eu falar, por onde você passar, você tem a responsabilidade de falar de Jesus. Então Jesus está capacitando muitos aqui para começar a anunciar a palavra dele, que é para isso que nós estamos aqui nessa terra. Aqueles amigos que você tem, em especial, começa a falar de Jesus para eles, né? Começa a orar por eles. Se prepara, ter sua vida de oração e jejum e seja um discípulo de Jesus aonde você estiver. Você está ouvindo? Milagres vão acontecer através da vida de alguém que está aqui. Você está ouvindo? Estende a sua mão aí. Estende a sua mão aí. Tem uma unção vindo na mão, sobre as mãos de alguém. Sobre a sua mão tem uma unção chegando aí. Você vai orar, Deus vai começar a colocar pessoas enfermas aí. Pessoas falam, estou com uma dor aqui, estou com uma dor ali. Você acha que foi por acaso? Não. Tem uma unção que está vindo na mão de alguém aqui. Então, mas o que você vai fazer? Você vai orar, vai jejuar. Se tem algum pecado, você vai pedir perdão a Deus, sabe? E vai falar, Deus, me ajuda a partir de hoje, né? Aí o que vai acontecer? Tem uma unção vindo na sua vida. Quando alguém fala assim, eu tô com uma dor aqui, tô com isso aqui, você vai falar, eu vou orar para você, você vai ficar curado. Sobre a imposição de mãos. Muitas vezes, sabe o que acontece? Vou falar a forma positiva agora sobre isso. Muitas vezes, sabe o que eu tenho percebido? Quando eu coloco as mãos no ombro de alguém, às vezes só de eu estar na frente de alguém assim, Deus começa a me revelar alguma coisa sobre a vida da pessoa, sabe? Às vezes eu nem coloco a mão, só fico de frente. Pessoal, você pode orar por mim? Aí Deus começa às vezes a me revelar já uma palavra. Às vezes antes de eu chegar na pessoa, Deus me revelou o que ela me pediu de oração, né? Ou uma situação que ela está passando. Às vezes, então,
Se enche sem colocar a mão. Agora, às vezes, quando você coloca a mão, parece que vê uma graça especial. Porque existe um poder na imposição de mãos, sabe? Então você se prepara para você receber cada vez mais e estar fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Para quê? Para você ser uma bênção para os outros. Não ora despreparado. Mas se você tem tido vida de oração e de jejum, Deus vai começar a colocar pessoas doentes perto de você. Uma vez eu estava no culto e eu falei, tem alguém aqui que recebeu um dom de cura e não está usando? Né? Era uma irmã muito preciosa lá da igreja que eu faço parte, da nossa igreja. E aquele dia, essa mesma mulher, ela tinha falado assim, Deus, se é o Senhor que me deu esse dom, alguma coisa sobre isso, me confirma hoje, né? Me confirma hoje na igreja. Ela estava indo para o culto e foi algo assim que ela orou. E a hora que chegou no culto, ela estava querendo uma confirmação sobre o dom. Ela já tinha recebido uma palavra de outro homem de Deus, de outra pessoa. Aí eu cheguei e falei, tem alguém aqui que recebeu um dom de cura e não está usando? E quem era? Exatamente essa irmã, essa mulher de Deus. Você está vendo? Então, Deus não está fazendo eu lembrar isso aqui por acaso. Tem alguém aqui que tem um dom de cura e não está usando. Quando Jesus envia os seus discípulos, ele envia para fazer 3 coisas. Para ensinar o reino de Deus, para pregar o reino de Deus e para curar os enfermos. Porque os sinais sempre acompanham aos que creem. Então o que Deus está te falando? Deus está te falando, não desista agora. Não desista, em primeiro lugar, de Jesus. Em segundo lugar, não desista do propósito de Deus na sua vida. Em primeiro lugar, não desista da presença de Deus. Não abra mão da sua identidade. Gente, nós temos um chamado extraordinário. Você consegue ver uma coisa? Nós somos chamados para ser representantes de Jesus, para ser como Jesus aqui nessa terra. Você está ouvindo? Isso é extraordinário. Jesus falou assim, aqueles que creem em mim vão fazer as obras que eu faço. É isso? E farão ainda maiores. Você não é o pobre coitado andando na terra, não. Você não é o pobre coitado andando na terra, não. Jesus está falando, eu creio que é João capítulo 14. Ele fala, vocês farão coisas maiores. João capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Por quê? Porque eu vou para o Pai. Você está ouvindo isso? Então Deus quer te curar e Deus quer te usar. Você está ouvindo isso? Estou aqui falando com você. Tinha perdido 12 quilos. Eu creio que de 2018 ou 2019 eu comecei a perder muito peso. Cheguei a estar 12 quilos. Só que eu contei 12 quilos abaixo do meu peso. E o dia que Deus me deu uma data que Ele ia me curar, que Ele ia fazer alguma coisa, eu não sabia o que era. Eu estava orando por um romper de Deus na minha vida, por uma cura. Estava orando para Deus fazer alguma coisa, nem sabia claramente o que era, mas estava orando. Deus, eu preciso de algo da parte do Senhor. Né? Tem gente aqui que está assim, eu preciso de alguma coisa, mas nem sei o que é. Sua cabeça está tão cheia de pressão, que você precisa de alguma coisa e não sabe do que é. Olha aí Deus falando com alguém aqui. Né? Você precisa de alguma coisa e nem sabe bem o que é. Eu já passei por isso. E Deus falou, dia 13 eu vou fazer alguma coisa. Dia 13 de junho eu vou fazer alguma coisa, de 2022. Deus me visitou. E ficava assim na minha mente, sendo fortalecido com poder no homem interior. E eu não estava pensando isso, mas ficava uma palavra assim, essas frases na minha cabeça, como se fosse um eco dentro da minha cabeça, sabe? Se eu tivesse desistido em 2017, se eu tivesse desistido antes que Deus me falou a primeira palavra sobre o propósito dele na minha vida, 2016. Desde criança eu tinha palavra lá com 10 anos de idade. Sabe? Se você tivesse desistido há 10 anos atrás, se você tivesse desistido há
no ano passado, que foi difícil para você, se você tivesse desistido há 4 anos atrás, você não estava vivendo alguma coisa preciosa que você já tem vivido aí. Você está ouvindo? Deus tem sido bom para você. É, não é verdade? Deus tem sido muito bom para alguém que está aqui. Você nem entrar hoje entrou, né? Você entrou aqui para ouvir. Você não desistiu antes e não é agora que você vai desistir. É diferente quando Deus te dá uma direção de fazer alguma coisa. Não vai ser uma desistência, vai ficar claro, é uma direção. Desistência é diferente de direção nova. É nova para você, mas já estava dentro do plano de Deus. Mas não é para parar e não é para desistir. Quando Deus dá uma direção, tem paz, mesmo mediante aos desafios. Sabe? Tem desafio, tem um certo medo que quer vir, mas você está em fé. Quando o medo vem, você fala, não, eu confio em Deus. Por que você está com tanto medo? Você ainda não tem fé? Eu sei que é difícil, não quero também falar que tudo é falta de fé, não. Mas o que eu quero te falar é que tem poder, tem um poder de Deus que tem te sustentado. E Ele quer que você comece a falar fé. Ele quer que você comece a falar, vai dar certo. Fala, eu preciso de alguma coisa, não sei o que é, mas vai dar certo, eu não vou desistir. Fala, vai ficar tudo bem, eu não vou desistir. Sabe? E nem foca mais em desistir, fala assim, eu vou perseverar no Senhor. Tu, porém, Daniel, tu, porém, Daniel, vá até o fim. Olha aí. Deus está falando conosco hoje. Vai até o fim. Você está ouvindo aí? Gente, eu vou falar. Tem pessoas aqui que estão pertinho aí de uma visitação de Deus. Quando o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 3, que eu citei aqui, sendo fortalecido com poder no homem interior, o apóstolo Paulo estava sendo fortalecido para quê? Para continuar pregando o evangelho, para continuar cumprindo a missão da vida dele. E tem alguém aqui que ficou tão doente que paralisou, que a prova que veio sobre você te paralisou, mas está chegando o momento da vitória. Não fica achando que ia ser mais uma palavra, não. Está chegando o momento do romper. As grandes batalhas antecedem as grandes vitórias. A maioria das pessoas que desistem, elas desistem quando estão bem próximo de algo de Deus. Por quê? Porque o inimigo começa a perceber e começa a querer aumentar a pressão em coisas que você não pode controlar. Aí se você distrair e começar a querer controlar situações, você perde o foco da presença de Deus e do propósito de Deus na sua vida. Então não deixe a distração vir sobre você, não. Deus vai fazer uma coisa grande e não é uma coisa pequena. O que Deus vai fazer na sua vida, o médico não pode fazer. O que Deus vai fazer na sua vida, o juiz não pode fazer. O que Deus vai fazer na sua vida, homem aqui na terra não pode fazer. Você está ouvindo? O que Deus vai fazer na sua vida, só Deus pode fazer. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém. Eu vejo você daqui, eu vejo alguém aqui, eu vejo você totalmente diferente, mudada para melhor, dentro de pouco tempo. Dentro de pouco tempo. Você vai ter uma experiência pessoal, uma visitação de Deus. Você está ouvindo? Eu declaro, eu profetizo sobre a sua vida uma visitação. Uma visitação. O poder de Deus, a presença de Deus vai te visitar. E você vai ser fortalecido com grande poder. Você vai ser fortalecida com grande poder no homem interior, no seu interior. E o nome de Jesus será glorificado. Você não vai desistir agora. Por quê? Porque o Senhor tem te sustentado. Diga ao fraco, eu sou forte. Por quê? Eu sou forte. Por que eu sou forte? Porque
A presença de Deus está em mim, porque o poder de Deus está em mim. Por quê? Porque é Ele quem me fortalece. Eu sou forte não em mim mesmo, eu sou forte por quê? Joel 3, no capítulo 10. Por quê? Porque a nossa força vem de Deus e não de nós mesmos. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga o fraco, sou um guerreiro. Você está ouvindo? Você está se vendo como fraco? Não, a partir de hoje muda isso, porque Deus está te vendo como um guerreiro. Ó, e vai até adaptar as ferramentas, ó. Forjem os seus arados, quer dizer, o arado que era para trabalhar, para fazer uma plantação, para ter comida, né? O arado é para isso, para alguma plantação, algo assim. Mas ele fala, pega o arado e façam deles espadas, quer dizer, arma de guerra. Você está ouvindo? Deus está ajustando o propósito de alguém aqui, sabe? Você que estava só trabalhando para produzir comida, você que estava só vivendo para só garantir a comida, vai viver uma vida de propósito. Olha lá, vai fazer dos arados espadas e das foices lanças, sabe? Você vai parar de ficar trabalhando só para gerar comida. Você vai parar de trabalhar só para comer. E você vai começar a viver uma vida de propósito. Por quê? Porque Deus vai entrar na sua história, porque Deus vai mudar as finanças, porque Deus vai mudar as emoções, porque Deus vai mudar tudo, Deus vai fortalecer sua saúde, e Deus vai fazer uma coisa grande, e não é coisa pequena não. Você que ficou até aqui, eu vou falar. Deus vai fazer uma coisa grande, não é coisa pequena não. Ó, você vai parar de trabalhar só para comer, e você vai trabalhar para viver o propósito de Deus. Você está ouvindo? Você não nasceu só para pagar conta, só para comer, trabalhar e dormir, não. Você nasceu para viver um propósito por algo maior de Deus. Você está ouvindo aí? E Deus vai fazer isso. Das suas foices façam o quê? Lanças. Você está ouvindo? Deus é bom. Provei e pude ver que Deus é bom. Você está ouvindo isso? A sua perseverança, a sua fidelidade tem uma grande recompensa. Você está ouvindo isso? Você pode dizer que Deus é bom? Gente, esse é o nosso livro, Ajustando o Foco e Vencendo Gigantes. Aqui eu falo de como vencer tudo que te impede de viver o propósito de Deus na sua vida. Tá? Como que eu compro? prdanieljunior.com.br. Qual que é o preço? Qual que é o valor? O valor é muito grande, mas o preço é simbólico. O preço é só R$ 27,00 com frete grátis para todo o Brasil. Como que eu compro? prdanieljunior.com.br. prdanieljunior.com.br. Tem o link aqui no perfil também do canal, prdanieljunior.com.br, ou através do WhatsApp 199-9588-3146. Por lá também você pode enviar seu testemunho, 199-9588-3146. Aqui nos comentários você também pode deixar seu testemunho do que Deus tem feito. Se Deus estiver falando com você, envie a sua oferta. Aqui na descrição tem as formas de ofertar e você vai ter o privilégio de fazer parte dessa missão celestial, essa missão do céu aqui na terra, e o nome de Jesus sendo glorificado, tá? Nós estamos sempre aqui, quando? 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59, tá? Deus tem feito coisa grande, não é coisa pequena, e na sua vida aí, te prepara e não desiste, porque você vai viver algo de Deus na sua vida e na sua história. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Estaremos de volta daqui a pouco. Até lá, 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Nós oramos agora, Pai. Nós oramos agora por cada pedido de oração. Eu oro agora por cada pedido de oração. Eu oro agora, Pai. Eu vou declarar aqui o salmo da proteção de Deus. Eu vou declarar aqui o salmo da proteção de Deus. Nós oramos agora por esse pedido de oração. Nós oramos que o Senhor entre agora nessa casa, que o Senhor entre agora nessa família, que o Senhor entre agora nessa situação. Glorifica o seu nome sobre a vida de cada um que está aqui agora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você é protegido, você é abençoado, você é filho de Deus, você é próspero,
O Espírito Santo está em você para te guiar em toda a verdade, para te guiar dentro da propósito de Deus, do plano de Deus para a sua vida. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Sabe o que Deus está enfatizando aqui para mim? Tem gente aqui achando que com medo de morrer, com medo de sair da terra aí antes da hora, e Deus está cancelando, na autoridade do nome de Jesus. Jesus está cancelando agora. Em nome de Jesus, eu cancelo agora todo decreto de morte e declaro saúde divina. Saúde no seu corpo físico, saúde nas suas emoções, assim como você tem recebido graça no seu espírito. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Tem uma saúde completa de Deus sendo liberada sobre a vida de alguém que está aqui. Recebe. Alguém vai sentir um sopro do Espírito de Deus do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Tem graça e tem poder de Deus agora. Tem um poder de Deus tocando alguém que está aqui. Recebe em nome de Jesus. Deus vai te dar vida longa e Ele vai te honrar ainda aqui na terra dos viventes. E na eternidade você vai ver recompensas eternas, sabe? Da sua fidelidade. Você está ouvindo isso por quê? Porque Deus tem te ajudado. Porque Deus tem te capacitado. Porque Deus colocou a essência dele dentro de você e o nome de Jesus cada vez mais exaltado. Gente, que especial. Glória a Deus. Se você estava tendo dificuldades para dormir, ontem foi a última noite que você não dormiu, a partir de hoje, Deus está dando um sono aí em justa medida, uma boa medida de sono, né? Você não vai dormir nem além do que precisa, nem a menos, nem a mais, mas você vai dormir o que você precisa, você vai acordar bem descansado, em nome de Jesus. Recebe. Sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Até lá.